Hoje a bola rola e como rola no Heriberto Rosso, vamos falar tudo sobre esse jogão Criciúma e Vasco, que os dois lados precisam muito desses 3 pontos. Desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vascão! Bom dia para todo mundo! E logo mais a bola vai rolar, e como vai rolar no Heriberto Rossi, Criciúma e Vasco. É mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, na 23ª rodada, ou como preferir, a 4ª rodada do retorno. Bom, e é um jogo extremamente importante, porque o Criciúma na 15ª colocação, e caso de derrota, dependendo dos outros resultados, pode até ou ficar ainda mais próximo da zona de rebaixamento, ou até ir para a zona e já está. Então eles precisam de uma vitória para continuar aí ganhando gordura em relação à zona de rebaixamento. O Vasco, para continuar essa crescente no campeonato, está na primeira parte da tabela, na 10ª colocação com 27 pontos. Precisa da vitória para, dependendo dos outros resultados, ganhar ainda mais posições na tabela. E o Vascaíno está com o Criciúma entalado na garganta. No turno, o Tigre venceu por 4-0 em São Januário. E foi um jogo que foi uma crise sempre de precedente, que começou com... ainda está uma guerra de narrativa. O Ramon Dias disse que foi demitido por rede social. O Twitter, ele deve ligar que a rede social mudou de nome, que agora é X. E o Vasco diz que tem, inclusive tem testemunhas que ouviram da boca do treinador o pedido de demissão. Seja como for, a coisa vai parar nos tribunais, a guerra vai parar nos tribunais. E o Vasco foi uma avalanche, né, que depois foi o Rafael Paiva comandou um jogo contra o Atlético Paranaense, e depois disso chegou o Álvaro Pacheco, e foi aquela derrota para o Flamengo que a gente não gosta de lembrar. E demorou um pouco o time engrenar na competição. Então, mesmo, embora ninguém do Vasco falou a palavra revanche, mas para o Vascaíno, uma vitória sobre o Criciúma lá na casa deles, e ainda mais que pode significar até uma ida na zona de rebaixamento do adversário, vai ser visto sim como uma revanche. E para falar do Criciúma, nada melhor que mais entende do Tigre catarinense, o Marco Murigo, setorista do Criciúma na rádio Cidade Dia. Fala aí, Marco! Fala pessoal do Rio de Janeiro, um abraço. Vamos chegando aqui com algumas informações do Criciúma. O Criciúma que está concentrado para o jogo de amanhã contra o Vasco, 4 horas da tarde. Por aqui, expectativa do melhor público da temporada. Aliás, a gestão do presidente Vilmar Guedes tem, em um jogo do Criciúma contra o Vasco, o melhor público até hoje. Foram 19.219 pessoas. Para se ter uma noção, Criciúma e Palmeiras esse ano na Série A levou 19.027 torcedores. Então, a expectativa por aqui, até pela região ter muito vascaíno, é de um grande jogo aqui em Santa Catarina. Bom, o Criciúma para esse jogo, ele não tem o Marcelo Hermes, que é um lateral esquerdo que vinha jogando improvisado no meio campo. Como ele não vai jogar, o Marquinhos Gabriel, que já defendeu o Vasco, deve voltar à titularidade no setor de meio campo. O Miguel Trauco, lateral esquerdo peruano, que vocês aí no Rio conhecem tão bem e que já defendeu o Flamengo, o Trauco ele foi punido ontem com 2 jogos de punição pelo STJD. O Criciúma conquistou um efeito suspensivo e o direito de usar o atleta até que um novo julgamento seja realizado. Então, a provável formação do Criciúma tem Gustavo no gol, Claudinho pela direita,
Rodrigo, o Wilker Angel, que é um zagueiro venezuelano, está muito bem por aqui, viu? O Miguel Trauco pela esquerda. No meio campo tem o Meritão, não tem o Barreto que jogou no Botafogo e está fora, ainda está lesionado, uma lesão muscular. O Newton, que é do Botafogo, está emprestado aqui ao Criciúma. O Marquinhos Gabriel e o Felipe Mateus. No ataque, o Bolassi, atacante congolês, muitos anos de Premier League. O Bolassi no ataque com o Alano. O Alano, ele sentiu o tornozelo ontem na atividade, mas ele pode jogar. Se não jogar, aí é o Arthur Caíque que atua no ataque. Por aqui, expectativa de um bom jogo, de uma vitória, é o que o Criciúma deseja. E lembrando, o Criciúma anunciou 4 nomes nessa semana, 3 atacantes, um desses atacantes é o Serginho, que é aí do Vasco, está emprestado aqui ao Criciúma, o Pedro Rocha, o Eric Popó e também o lateral direito Dudu, que é do Fortaleza. Desses 4, 2 devem estar no banco, o Dudu, lateral, e também o atacante Eric Popó. Por aqui a promessa é de um grande jogo nesse domingo aqui no estádio Heriberto Wilson. Valeu, pessoal! Galera, e no lado do Vasco, o técnico Rafael Paiva terá modificações em relação à equipe que venceu o Fluminense por 2-0 na última rodada. Isto porque o Pablo Vaete, que foi autor do primeiro gol do Vasco, será poupado do jogo, não viajou para Santa Catarina. Além disso, o Lucas Pinto, que foi poupado no Clássico, retorna à equipe no lugar do Vitor Luiz, que está suspenso. Será um desfalque no banco de reserva. O Leandrinho será o substituto natural, caso o Lucas Pinto seja substituído. E, além disso, o técnico Rafael Paiva tem dúvidas sobre a zaga, já que no lado direito o Michael era dúvida para a partida, tinha dores musculares, mas se recuperou. João Vitor retornou bem, inclusive participando da jogada do segundo gol do Vasco. Pode voltar ao time titular. São umas dúvidas que o Rafael Paiva tem para o jogo. Além de Felipe Coutinho e Alex Teixeira, ainda estão na fase de transição do departamento médico para a preparação física, para estar de novo à disposição do Rafael Paiva. Desculpe, e também não viajaram para o Rio. Então, ainda assim, com essas modificações, o Vasco vai tentar a terceira vitória fora de casa. Venceu o Internacional por 2-1 no turno e venceu o Atlético Goianiense por 1-0 no turno. Seria a terceira vitória do Vasco nessa campanha do Brasileiro 2024 fora de casa. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Michael ou João Vitor e Léo e Lucas Pinto, Matheus Carvalho, Hugo Moura, Dimitri Paia, Adson, DVD, GB ou Rayan. Serão esses 11 que iniciarão jogando logo mais lá em Santa Catarina. Então, é isso, galera. Até o nosso análise do jogo. Depois faremos análise da escalação. Depois faremos análise do primeiro tempo. Depois faremos análise do jogo como um todo. E no dia seguinte, o nosso Desperta Vascaíno, com o primeiro tempo da coletiva lá de Santa Catarina, e depois a hora do almoço com o segundo tempo da coletiva lá de Santa Catarina. Até mais.